Vamos para uma aula de replante hoje, aprender como replantar o Dendrobium kingiano, uma espécie nativa do nordeste da Austrália, uma região ali bem parecida com o cerrado brasileiro, uma planta que ocorre tanto de forma rupícola quanto de forma epífita e que tem assim uma característica bem peculiar porque ela aceita tanto altos níveis de umidade quanto a secura do ambiente. Então uma planta assim muito adaptável e eu vou estar ensinando para vocês como replantar essa orquídea, como você possibilitar que ela se desenvolva bem e também vou passar para vocês algumas dicas de cultivo dessa espécie de Dendrobium do continente da Oceania, tá certo? Então vem comigo, chega deixando o seu like, compartilha esse vídeo para mais alguém e qualquer dúvida deixe nos comentários. Bora lá pro vídeo então. Eu estou aqui com um presente, esse presente aqui eu ganhei da Exilda, muito obrigado Exilda. E essa planta aqui, ela já era para ter sido replantada. É uma mudinha de Dendrobium kingianum album, né? Ou seja, uma das variações dentro da espécie. Então tem a cor tipo, que é a vermelhinha, tem a semi-alba, tem a cerulha, tem a alba aqui, né? Que essa planta aqui, ela vai ter as florzinhas todas brancas. E agora a gente vai replantar. Olha só como o desenvolvimento dela tá bonito. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brotos, né? 7 brotos, uma planta que cresce muito rapidamente. Se eu quisesse aqui já dava para fazer a divisão dela, né? Dá para fazer 2 touceirinhas, mas não é esse o propósito aqui. Eu quero que ela forme uma touceira e que libere uma grande floração na próxima estação. Uma planta que já deveria ter replantado, né? Então a gente vai fazer aqui a retirada do material velho. Vou retirar aqui até em cima da mesa, gente. Acabei esquecendo de pegar uma bacia, mas aí na casa de vocês pegam uma bacia. Vou retirar o máximo de material velho que conseguir. E o interessante é que essa planta aqui, ela tolera bem a acidez do substrato, tá? Então você pode plantar ela em substratos que tenham uma concentração de tanino maior, como a casca de pinos, até mesmo ela tolera o chip de coco, né? Só que você não pode regar demais ela, tá? Só que daí, você plantando ela nesses materiais que retêm um pouco mais de umidade, você tem que dosar um pouco a questão da rega. Embora seja uma planta, como eu falei, bem tolerante à questão da umidade. Tanto que ela veio plantada basicamente no esfagno. O esfagno é um dos materiais que retém mais umidade, mais concentração de umidade tem. Aqui eu retirei, né, todo o excesso de substrato velho. E agora a gente vai replantar ela nesse vasinho aqui. Por que num vasinho maior? Exatamente porque é uma planta que cresce rápido, entolcera rápido. Então eu vou plantar ela bem centralizadinha para que ela se desenvolva bem. E essa é uma das características dos dendróbions. A gente não planta elas na borda, né, do vaso. A gente planta geralmente as mudas, né, mais centralizadas no meio do vaso, porque eles tendem a crescer de uma forma um pouco diferente, né, da característica principal das catleias, né, que a gente fala tanto. Então a gente vai plantar essa aqui mais centralizada, porque ela tende a soltar brotos em todos os lados. Tanto que eu já notei aqui um brotinho aqui atrás saindo, então eu nem vou encostar ela na beirinha aqui para não ter esse problema de estar tendo que replantar depois. O material que eu vou utilizar aqui é o caco de cerâmica, né? Vou utilizar bastante caco de cerâmica. E aqui eu vou acrescentar uma mistura de casca de arroz com esfagno, gente. Vou plantar ela sem enterrar muito no substrato. Super fácil, super simples. A única coisa que eu tenho que centralizar bem ela no vaso, de acordo, logicamente, com o desenvolvimento dela. E isso você vai ter que entender
né? Ver aonde que a planta está crescendo e deixar o espaço para que essa planta cresça de forma correta, né? Sem estar tendo que fazer um replante muito rápido, porque isso acaba estressando a planta. Então aqui já fiz o replante, uma planta que gosta de bastante luminosidade. No período da floração eu notei que essa planta gosta de um pouco de estresse na questão hídrica, então você deve dar uma interrompida sim na questão das regas, espaçar um pouquinho mais, deixar ela passar um pouquinho mais de sede, que ela tende a dar mais floração. Mas se você continuar com as regas normais, ela vai florir sem problema algum. Só que a tendência é que ela libere mais cakes e menos flores. Então a gente já fez o replante aqui. Agora eu vou mostrar para vocês um replante um pouquinho diferente, que também vocês podem estar fazendo na casa de vocês, que é o replante em tronquinho, tá bom? Existem várias formas de estar replantando essa orquídea. Como eu falei, já é muito versátil, uma planta muito fácil de cultivar. Aqui ela estava plantada numa mistura de brita, casca de pinos e carvão, e na superfície um pouco de esfagno. Olha só. E agora a gente vai plantar ela no tronquinho. Então agora a gente vai organizar o desenvolvimento dela, tá? Então, como é uma planta que ela tende a crescer de forma entouceirada, né, com o rizoma mais compacto, aonde os pseudos bulbos ficam bem conectadinhos uns nos outros, então eu vou plantar bem na base aqui e vou deixar que ela entoucere em toda a extremidade do tronquinho, né? Tanto de um lado quanto do outro. Essa é a visão que eu tenho no desenvolvimento dela. Para isso eu vou utilizar aqui um pedacinho de fitilho. O fitilho eu utilizo porque é um material que não judia tanto a planta na hora de você estar amarrando. E é um material muito barato e fácil de ser encontrado. Mas tem gente que prefere barbante, aqueles fios de internet, meia calça, enfim, tem várias formas aí. O material que você tem aí disponível, você pode utilizar para estar replantando, tá bom? Eu não vou utilizar esfagno neste caso, vou deixar ela com as raízes nuas. E nesse início de enraizamento, eu vou estimular o enraizamento dela através do aumento de regas, tá? Um fator importante para o enraizamento em tronquinho é sempre o aumento das regas. As regas são primordiais para que a planta enraize bem. Quando você vai escolher um tronquinho para plantar a sua orquídea, seja ela qual for, sempre escolha uma madeira de qualidade. Não adianta pegar, por exemplo, um tronco de manga, porque não dá certo, né? Um pedaço de madeira de manga, o que vai acontecer? Ela vai se deteriorar rapidamente e em pouco tempo, né, você já vai ter que fazer o replante. Muitas vezes não dá tempo nem mesmo da planta enraizar e aí a madeira já está podre. Por isso que é importante vocês escolherem madeiras, eu sempre falo madeiras vermelhas, para facilitar o entendimento, a compreensão do pessoal, né? Então essa madeira aqui, se a gente tirar a casquinha ali, deixa eu raspar para vocês verem, é uma madeira de cerne, ó, uma madeira vermelha. Geralmente madeiras vermelhas, elas tendem a ser madeiras de cerne, que resistem mais e que ajudam melhor no desenvolvimento das plantas como um todo. Então aqui a gente tem o replante que eu já fiz. Se você quiser, pode colocar um pouquinho de esfagno na base. Na base, sempre que eu digo, é atrás, na parte de trás, um pouquinho de esfagno. Ou um pouquinho de esfagno sobre as raízes aqui para ajudar na manutenção da umidade. Mas, se você tiver condição de fazer regas constantes, aí não precisa você colocar nenhum material em cima, porque estará abafando as raízes e isso atrapalha um pouco
o desenvolvimento da parte radicular dela. É uma planta que enraiza muito fácil, só regar agora porque é período de brotação. Se você tem aí o seu Dendrobium kingiano, é a hora correta de você estar fazendo o replante dele, fazendo divisões, se acaso ele estiver aí entouceirado, porque agora é o momento de brotação, logo após a floração, tá certo? Então, olha só aqui, para a gente finalizar, o quanto de hastes florais ele acabou dando. É uma boa opção para vocês terem aí no cultivo de vocês, além de ser muito fácil, né? Ele tende a ser muito florífero. Então é isso, gente, que eu queria falar um pouquinho, mostrar para vocês como que é o meu modo, né, de cultivo dessa espécie. Coloco em local de bastante luminosidade, na parte do meu orquidário onde pega mais luz. E as regas, elas seguem mais ou menos o ritmo padrão do desenvolvimento dela, né? Período de brotação, um pouco mais de umidade, e período de floração que antecede o período de floração, um pouco menos umidade. Deixo elas passar um pouco de estresse hídrico para que elas floresçam melhor. A adubação é padrão igual às demais, né? E vocês aí podem estar fazendo adubação tanto química quanto organo-mineral, desde que utilizem um adubo que seja bom, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!